E acabou The Apartment Job, que passou na Netflix, 12 capítulos, acabou esse final de semana. E eu não imaginava, quando eu comecei a ver esse dorama, que eu ia gostar tanto, né? Porque, sei lá, tenho uma tendência a gostar mais de comédia romântica. Ah, de ficção. Ah, tenho. Ah, não conta pra ninguém, mas tenho. Esse aqui não era nem uma comédia romântica, nem ficção. Era uma aventura, né? Envolvendo, no começo falava de gangster, não sei o quê. Eu fui ver despretensiosamente, gente, não é que o dorama é muito bom? Não é o dorama muito bom? Vou falar minha nota? Fala agora, eu deixo pro final pra ficar suspense. Vou deixar pro final pra ficar suspense da nota que eu dou. Mas basicamente já tá vendo um spoiler que eu gostei muito desse dorama. E na verdade, esse dorama ele começou como uma comédia criminal mesmo. O cara era um gangster que aí tava virando ex-gangster, né? E ele precisava aplicar um golpe para encontrar muito dinheiro para dar para um cara que deixou como refém o mestre desse nosso Parque Regan, que é o nome do prota, né? O Parque Regan. Então, esse cara, ele prendeu o mestre do Parque Regan e falou: você tem que me dar 10 bilhões de wons. E aí, o Parque Regan, o que ele faz? Ele descobre uma forma, né? Tem tudo isso que vocês viram, foram 12 capítulos, mas arranjou uma forma de entrar no condomínio, ser o grande síndico, o presidente lá do conselho, e aí roubar o fundo desse condomínio. E aí, nessa jornada louca, que logo no começo isso tudo acontece, a gente fala de corrupção, a gente fala de culpa, fala de redenção, fala de pessoas completamente loucas e principalmente o que eu mais gostei, de pessoas que começaram fingindo ser uma família para poder roubar esse dinheiro e acabaram criando vínculos verdadeiros, porque família é muito mais do que sangue. É essa conexão que eles criaram. E para mim, essa transformação dessa família, que no começo era uma família fake, para ser uma família real, foi a maior qualidade do dorama, claro, regado no tom de comédia, né? No tom muito gostoso desse dorama e nos personagens excelentes. Obviamente, Park Regan, apaixonada por ele, é mais um que eu quero casar. Vocês falam que eu quero fazer um harém de atores coreanos, mas é isso mesmo. Esse cara aí eu não conhecia, já quero casar com ele, Park Regan, para sempre na minha vida. Enfim, bem-vindos aqui ao canal Hora de Dorama. Vamos falar sobre os capítulos 11 e 12 de Apartment Job. Não deixe de se inscrever, de curtir, de hypar e comentar, obviamente, e também de participar da live que teremos na quinta-feira. Vamos falar sobre esse dorama e todos os outros. Assustadoramente Apaixonados, que tá sensacional. O meu idol é meu chefe, que eu tô adorando. Vamos falar também um grude de amor que eu terminei. Vamos falar na próxima live. Vamos falar. Eu sempre acho que eu tô esquecendo de algum dorama quando eu vou falando aqui. Mas que eu abro a câmera, eu acabo de ver o dorama, abro a câmera e começo a falar e nem me preparo muito. Então eu tô esquecendo de algum. Vou falar sobre todos eles na live quinta-feira, tá bom? Espero vocês lá. Então, o dorama ele vai muito além do dinheiro, né? É sobre essa jornada do Park Regan, o nosso grande protagonista, né? Que começa com cabelo espetadinho e acaba com cabelo baixinho, né? Lindo de qualquer maneira, momento tiete, mas eu adorei ele com cabelo espetadinho, hein? Fica aqui, hashtag pronto, falei. Mas então, ele no começo, ele não estava interessado na vida dos moradores, em justiça, em problema, ele só queria salvar o mestre dele. E para isso ele tinha que botar a mão nesse dinheiro, né? Roubar esse dinheiro para resolver um impasse que ele tinha. Mas é claro, tudo, aos poucos, tudo aquilo que era falso começou a virar verdadeiro. Ele se envolveu não só com essa família fake que virou família real, mas com os moradores, né? Passou a defender o condomínio, né? E essa família intermitente, que é muito legal esse nome, né? Família improvisada, ela tinha um grande potencial de virar família e principalmente tinha uma palavra muito importante que era pertencimento. Eles descobriram que eles são muito mais do que eles tinham sido até então, né? E que poderiam fazer bem aos outros. Né? Então, e é assim que eles se descobriram. Eles descobriram como é que eles poderiam não estar mais na vida de crime, né? E ao mesmo tempo estarem conectados e fazendo o melhor que cada um deles poderia fazer. Isso foi muito legal, essa jornada.
E o personagem do Park Hae-gan foi tão bem construído que ele não se transformou num homem completamente diferente que a gente vê em tantos doramas, né? Tem dorama que a gente vê que o nosso prota é uma coisa no começo, no final ele é outro completamente diferente. Aí se você for ver o primeiro capítulo e cruzar com o 12 ou o 16, você vai ver, caracoles, é outra pessoa. No começo era sisudo, sério, mal-humorado, e no final vira super fofinho, simpático com todo mundo. Parece que transformou a personalidade, né? A gente vai acompanhando os episódios e vai aceitando. Mas são duas pessoas diferentes. O Park Hae-gan, não, ele não se transformou em outra pessoa. Ele continua impulsivo, ele continua briguento, ele continua capaz de usar métodos, assim, fora da caixa, digamos assim. Ele ainda tem um pouco daquele jeito, só que ele passou a direcionar essas características para proteger as pessoas e não mais para fazer o que ele fazia antes. Então, eu achei muito legal essa construção do personagem dele, né? Então, foi legal também que o roteiro não se apegou simplesmente aos crimes dele, né? E que a gente vê ele cumprindo alguma pena, né? E só depois de cumprir essa pena, de entender tudo que ele fez errado e ter a sua redenção, é que ele cria essa nova vida. E isso deixa essa redenção mais convincente, né? Ele não recebeu um perdão mágico só por ter ajudado os moradores. Parênteses, coisa que me incomodou lá em Um Grude de Amor. Falei no vídeo, né, que eu gravei ontem sobre o Grude de Amor. Tá aqui, vou deixar aqui na tela, em algum lugar, ou aqui embaixo na descrição, se alguém quiser dar uma olhadinha. Mas lá no Grude de Amor, o nosso prota recebeu um perdão mágico, uma varinha mágica, fala assim, está absolvido. E ele também era um ex-gangster. Interessante nessa questão de ex-gangster em dois doramas, a gente vendo ao mesmo tempo. Só que aqui foi um pouco mais convincente, né? E eu gostei mais da forma que eles trataram essa redenção e essa nova vida do Park Hae-gan. Gente, a morte do mentor do Park Hae-gan e a forma que tudo isso aconteceu, a forma que o grande vilão atuou, né? O ator que fez, para mim, o cara que fez o grande vilão foi o grande show desse dorama. Gostei de tudo, tá? Mas ele, o vilão, foi tão bem construído e foi tão convincente que pra mim ele deu um show de atuação, um show de medo, um show de tudo, né? E o capítulo 11, quando tem essa questão toda que vira uma questão pessoal entre o Park Hae-gan e o vilão, foi, assim, é sensacional. Deixou a gente... A série, ela evoluiu, deixou a leveza de lado e entrou numa coisa muito mais dramática. Aquela cena no funeral, quando Park Hae-gan descobre que o malvadão foi responsável pela morte do homem que era o mentor do Park Hae-gan, que ele considera como pai, foi uma das melhores atuações desse vilão, né? Então, assim... E também do Park Hae-gan. A primeira... a reação dele foi partir para violência, não é? Que é legal o que eu tô falando, ele ainda é o mesmo homem, ele não se transformou completamente, ele não mudou as características dele. A primeira coisa dele foi prometer vingança e partir para violência, né? E aí foi muito legal o papel da Hari, a nossa protagonista, que complementou isso, foi fundamental em todo esse dorama. E ela tenta canalizar essa forma e essa raiva do Park Hae-gan de uma forma com que ele consiga, de fato, resolver essa situação sem ser da forma anterior que ele resolvia. E mais do que isso, ela diz que ele precisa chorar, precisa viver o luto, para depois enfrentar o malvadão. E isso é muito legal porque traz também um momento raro de vulnerabilidade do Park Hae-gan, né? Então, gostei muito. Foi bem intenso, bem profundo. Então, esses dois últimos capítulos foram excelentes capítulos. Assim como todos os outros, gente. Um dorama que a gente não sentiu barriga, não sentiu exagero, não sentiu enrolação. A gente sentiu, ou pelo menos eu senti, uma trama muito bem construída, num roteiro muito bem elaborado, com personagens profundos. Então, muito legal. Falo também da falsa traição do lagarto. Ah, deu a entender lá que o lagarto tinha traído, né? Entre o capítulo 11 e 12. Mas a gente sabia que não, né? A gente sabia que eles todos já tinham feito esse laço de família. Mas o Park Hae-gan logo saca e fala, não, isso é uma isca, eles querem me pegar. E vai lá, né? Vai lá. É claro que a gente sabia lá no capítulo 11 que não poderia ser tão fácil. E não foi, gente. Foi um jogo de xadrez o tempo todo de quem conseguia antever melhor o passo do outro, o Park Hae-gan ou o super vilão, né? E foi o que foi.
E aí é o que eu falei no começo sobre a evolução do Park Regan. No começo, todas as pessoas eram ferramentas para os golpes dele. E agora, no final, ele arrisca as pessoas, arrisca a vida dele, arrisca a vida dele por essas pessoas. Ou seja, as pessoas não são mais ferramentas. As pessoas são família. E a queda do nosso vilão foi satisfatória? Sim, sim, ele acabou, né? Tentou até o final. No final ele se sentiu acuado. É, ele até queria que o Park Regan o matasse, porque assim ele ia sofrer menos, né? Acabava logo tudo, não precisaria, né, pagar pelos crimes. E além disso, ele sabia que se o Park Regan o matasse, ia comprometer o Park Regan, que ia ficar preso por assassinato, né? Então, né, de alguma forma aconteceu isso, só que o Park Regan não cai na provocação, mas recupera o dinheiro e devolve aos verdadeiros donos, os moradores, e o vilãozão segue o caminho dele, que é o caminho de pagar pelo que ele fez. Só que muito legal é que, de fato, o Park Regan falou que queria fazer uma vingança e ele fez. No estilo Park Regan, que é o quê? Público e barulhento. E com aquelas camisas rosas dizendo que ele é o presidente lá do condomínio True Valley, né? Então, eu achei isso muito legal, com aquele trailer lá, com aquele caminhão lá, com alto-falante. Como ele sabia que o vilão controlava a imprensa e manipulava a opinião pública, ele fala, não, eu vou aproveitar onde pessoas vão poder filmar e vão poder ouvir e vou expor as evidências que eu tenho. Então, é o que eu falei, barulhento e público. Bem estilo Park Regan, e foi excelente. O vilão, eu tenho falado em todos os vídeos que eu tenho adorado ele, e ele realmente merece todos os elogios, né? Esse ator, ele podia ter sido apenas um vilão genérico, como a gente vê em vários doramas, mas o ator, não o personagem, o ator, além de ter um ótimo roteiro, obviamente, ele trouxe uma frieza assustadora no olhar dele, né? E nos últimos capítulos ele mostra um desespero de um homem que percebe que está perdendo o poder. Numa atuação fenomenal. Então, realmente, palmas para esse ator. Eu já falei, eu já vi ele em doramas que eu não gostei. Talvez o lance dele é fazer vilão, hein? Quando ele faz mocinho, eu fico meio assim. Se bem que aquele filme, como é que é? Porque essa é a nossa primeira vida, é esse o nome? Ele é um coadjuvante e ele é legal ali, eu gosto. Mas já vi ele em outros doramas que eu não gostei. Agora ele como vilão, tenho medo. É claro que o vilão fez é muito grande para ter sido resolvido tão rapidamente. Gente, muito crime. Muito corpo encontrado. 12 corpos, se eu não me engano, né? Corrupção empresarial, manipulação política, obras defeituosas, gente, né? E tudo isso foi resolvido rapidinho. Mas não me incomoda. Acho que é isso mesmo. É isso que, sabe, o que importa é a jornada, não o resultado final. O resultado final resolve, vai, pô. Ia ficar um último capítulo? Poderia. Mas eu acho que foi bom como foi, né? Mesmo sabendo que de tudo que ele fez, coisas tão complexas, foi tudo resolvido muito rápido. Vamos falar sobre os nossos protagonistas, a Hari e o Regan, que foi um amor sem beijo, digamos assim. A gente não viu o que vai acontecer, mas fica aqui na imagem, na imaginação nossa, que eles vão ainda ser um casal, porque agora eles são sócios, né? E eu acho que foi uma ótima, assim, uma ótima forma do roteiro levar. Eles não quiseram que aqui fosse uma comédia romântica, mas a gente sente ali que tem clima, né? Eles funcionaram muito bem, porque resolveram toda a questão de convivência, de confiança, de parceria forçada. Eles resolveram tudo isso para agora, quem sabe, numa segunda etapa, numa continuação do dorama que a gente não vai ver, capítulo 13 e 14 que não vão passar, que agora, quem sabe, eles vão poder se conectar muito bem. A Hari sempre encarou o Regan sem medo, né? Ela nunca aceitava as desculpas dele, enxergava claramente os defeitos dele e sabia quando ele estava tentando fazer alguma coisa por detrás. E sabia também ajudá-lo a controlar a raiva dele.
Vejam que no final ele quer dar uma parceria de 70-30 e ela fala não, isso, ele acaba com 50-50, então ela tá em pé de igualdade com ele. Então, ele valoriza ela valoriza ele, e aqui na minha imaginação, eles vão ter essa continuidade. A gente não teve uma declaração convencional, não teve beijo, não teve uma confirmação explícita de namoro. Pode ter sido frustrante, né? Em algum momento a gente pode ficar frustrado de não estar vendo isso, mas a química tá lá. E eu tenho certeza, na minha imaginação, que eles estão juntos e sócios. Gostaria que o roteiro desse um passinho a mais e mostrado uma ceninha romântica. Poderia ser, assim, podia ser uma cena extra no final, sabe? Uma declaraçãozinha, alguma coisa assim. Gostaria. Mas tudo bem, é isso, é o que é. A verdade é que eles começaram o relacionamento deles fingindo ser marido e mulher e terminam numa relação verdadeira, que é uma parceria de uma sociedade, né? Mesmo ainda não é tradicional de namorado, né? Eles têm uma relação verdadeira. E a gente tem o fim de todos os outros personagens, da irmã da Haria, de todos os outros personagens. Eu acho que eu não vou falar um por um, mas eu adorei a gente ver um pouquinho da evolução deles nos últimos 3 anos. E sim, responsabilizando quem tinha que responsabilizar. A irmã da Hari, por exemplo, ficou presa. Ela participou de falsificação de registros, né? O outro lá foi estudar, o outro... foi muito legal, né? Vendo um pouquinho, né? O lagarto foi preso. Foi muito legal ver que eles tiveram o seu momento e agora, numa outra vida, se encontraram. Adoraria ver a irmã da Hari com o pai do garotinho numa relação um pouquinho mais e de repente o garotinho chamando a Hari de tia. Ah, gostaria também, gente, né? Já que eu tô aqui imaginando, mais uma coisa que eu gostaria, do Park Regan e a Hari, de alguma forma, dando mais a entender que eles estão juntos e que o filho, que teoricamente era filho deles, agora eles são tios. Adoraria. Olha só, vale a pena eu dizer também, já que eu sou transparente com vocês e falo tudo o que eu penso, tem uma coisa, tem um borogodó aqui que vale a pena a gente pensar junto. Teve muito plano. Eu achei isso legal porque recheou os 12 capítulos, mas vamos combinar que era muito plano, contraplano, muita coincidência, muita coisa acontecendo, né? Muitas tramas paralelas, dinheiro para cá, dinheiro para lá, e eleição, administração do condomínio, obras defeituosas, a própria empresa lá, a Tessan, aquele One Club também, todos os desaparecimentos, sei lá, corpos desenterrados, família falsa, passado de Regan, o pai do Regan, a origem do Regan, os crimes da irmã da Haria. É muita coisa que esse dorama tratou. E, embora tudo isso tivesse conectado, ficou, assim, sobrecarregado em alguns episódios. Do tipo assim, lá pelas tantas você fala, não, esquece, não... Não me lembro mais qual é o fio dessa meada, mas vamos lá que eu tô gostando, né? Eu acho que talvez, de vez em quando, um pouquinho de simplicidade teria permitido aprofundar um pouco mais nos personagens secundários. Mas eu não vou reclamar, porque, por outro lado, essa complexidade deu coerência para os capítulos, né? Mas que de vez em quando ficou bem complexo, ficou, né? Não sei o que vocês acharam. Mas eu gostei, gente. Eu gosto de coisa complexa. Então, assim, eu tô pensando alto, tô falando pensando alto, que de fato ficou muito complexo, era muita trama, mas por outro lado, recheou bem os episódios. Então, é isso. Gente, mas uma das coisas que eu gostei foi o Parker Regan voltando a condomínio responsável por auditoria. Ou seja, o cara que entrou ali pra roubar, agora ele é encarregado por impedir que outros roubem, que tenham desvios e tudo mais. Então, é bem interessante para essa jornada. Me lembra como se assistia um cara que quer invadir o computador para roubar dinheiro, e depois é contratado pela polícia para testar os sistemas e impedir que os outros roubem. Achei muito, muito legal isso, né? E é o que eu falei no começo, não foi apenas um dorama sobre encontrar dinheiro, sobre roubar o dinheiro, mas foi sobre encontrar outra coisa, que não era o dinheiro. É encontrar uma família, uma causa, um propósito, em quem confiar, né? E principalmente, o que aconteceu com todos eles, uma oportunidade de recomeçar. Sim, tivemos
exagero no roteiro, tivemos muita reviravolta, tivemos muito plot, mas foi um dorama delicioso de acompanhar. E minha nota pra esse dorama, tadã, qual é? Tambores, tu, 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 tu. Como se minha nota fosse importante, gente. Não é. Mas a minha nota é 8,5, que eu acho uma excelente nota. Gostei bastante do dorama, me diverti muito. Foi divertido, adorei ver essa jornada, adorei os personagens. E vou procurar outros doramas com esse do Park Hae-gan, desse protagonista, desse ator. Porque realmente, momento chat, uma gracinha, eu queria casar com ele também. É isso, gente. Vejo vocês na live na quinta-feira pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse dorama, tá bom? Um beijo.